eu sou Jennifer Castelã de Oliveira, tabeliã de notas, mãe, apreciadora das artes, nas suas mais diversas manifestações, tanto que eu arrisco cantar e escrever poesia. Esse é o podcast Notas sobre Nós, que hoje temos nosso episódio de estreia. A ideia desse podcast nasceu justamente da minha experiência de ouvir relatos do cotidiano das pessoas quando vão lá no tabelionato registrar em notas as suas histórias. E aí a gente vai percebendo que por trás do jurídico existe o humano. E são inúmeras as formas de linguagem, de manifestação da experiência humana. Então o direito, a arte, outros saberes aqui se entrelaçam nessa roda de conversa sobre temas que nos interessam, que nos afligem, que a todos emocionam. No episódio de hoje o tema é separação e divórcio, um dos momentos mais delicados pelos quais um casal pode passar, principalmente quando existem filhos envolvidos. O que nasce depois do fim? E para essa conversa, nós convidamos a advogada Paula Brito. Paula é especialista em famílias e sucessões, pós-graduada pela PUC, Rio Grande do Sul. Tem formação teórica em mediação de conflitos pela Clínica de Psicoterapia e Instituto da Mediação. É autora do livro Manual da Separação, guia prático, funcional e acolhedor para casais que estão pensando ou estão separados. E também do livro Manual para Pais Separados. Ela é divorciada e mãe do Francisco, de 19 anos. Bem-vinda, Paula. É uma honra estar aqui. Que importante esse tema para a gente começar esse teu programa. Isso aí. E também conosco a artista visual e ceramista Aline Romero, que é graduada em Moda e Tecnologia pela Universidade Fevale 2012. Estuda composições acerca da figura humana e, em seu processo, trabalha essas imagens através da escultura, cerâmica, pintura, fotografia, para expressar vivências pessoais e relações com o contexto contemporâneo. Ela foi premiada em editais regionais como o Salão Costa Doce de Arte Contemporânea em 2021. Desde 2018, ministra oficinas de cerâmica em seu ateliê. Recentemente, no Espaço Cultural Castelã, em São Leopoldo, na mostra intitulada Descaminhos do Enlace, de curadoria da Genuína Obra, Aline expôs a série intitulada Ex e Mir, em que o tema de seu divórcio foi retratado. Aline é mãe de Sebastião, 5 anos. Bem-vinda, Aline. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Que bom. Então, pessoal, o que a gente pensou para a gente iniciar essa nossa roda de conversa? Como inspiração, roteiro para a gente seguir, a gente lembrou do Chico Buarque de Holanda na canção Trocando em Miúdos. Então, assim, a gente lê um verso aqui e começa a conversar. Ele diz: trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Então, começo com a Paula perguntando. Paula, como é que a gente faz essa divisão? Como é que a gente troca em miúdos pensamentos, sentimentos, filhos, responsabilidades, partilha de bens? Como é que a gente conduz um bom divórcio? Bem importante essa distinção. Eu diria, não é nem eu acho, eu tenho certeza, que primeiro é a gente validando os sentimentos, né? Não só, e aqui uma resposta de quem já se divorciou, de quem acompanha muitas famílias e também como advogada. Quando a gente valida o sentimento, a gente traz um respeito ao tempo, as situações, porque existe um período abstrato, que é o do pensar, onde normalmente as famílias estão em crise, tem um período decisório e tem um período resolutivo. Então, quando a gente se acolhe, né? Então, o período que o pessoal da psicologia traz muito bem, a necessidade do luto, a validação da dor, né? A própria validação da raiva, né? E a gente vê isso quando a gente conversou, trazendo a arte, como ela se manifesta, né? Como a gente tem produções lindas e positivas de momentos de dor, né? De dor, de melancolia. Para extravasar aquilo tudo que está vindo. Exatamente. E nada como a arte, vamos fazendo essa misturinha, para retratar esse sentir. Então, quando a gente, como participante de um processo de desfecho, valida, a gente
consegue fazer um endereçamento correto das questões. Então, o que é emocional e eu tenho que dar conta? Qual é o foco principal? E aqui a gente sempre traz a proteção aos filhos, né? A proteção e a ideia de continuidade familiar e não de destruição. A gente tem uma questão cultural, né, com o divórcio, que é de fim, de algo que foi destruído, né, que não sobra nada. Alguma coisa que fracassou. Na verdade, não, a gente faz uma leitura desta forma e não como uma história que teve um final, que pode ser um recomeço. Por isso o endereçamento. Então, quando a gente tem a ideia de fim, de rompimento, de morte absoluta, parece que não sobra nada. Quando a gente faz um olhar diferente, aí vem a ideia do bom divórcio, de uma família com continuidade, mas só uma formatação diferente, a gente está trabalhando com sequência, né? E se tem uma sequência, tem uma forma de cuidar aquilo que vai permanecer. E o que permanece? A relação parental. Então, trabalhar em si ou conduzir os clientes que a gente atende com essa percepção de que a conjugalidade termina, mas a parentalidade permanece e tudo aquilo que a gente puder se esforçar, que a gente puder ter como objetivo de proteção, vão trazer os resultados. Então, se a gente olhar, e eu gosto muito da prospecção de futuro, hoje a gente tem uma realidade, pode ser de dor, pode ser das questões patrimoniais, podem ser as decisões provisórias ou definitivas que a gente precisa passar num processo de divórcio, mas a gente pode imaginar, e eu gosto dessa pergunta, como tu te imagina daqui 3 anos, daqui 5 anos? E as pessoas, elas vão trazer para algo positivo. Não, eu quero que os meus filhos estejam bem, eu quero estar reconstruída. E quando a gente traz essa ideia, né, leva, respeita o protagonismo de quem está passando, valida os sentimentos, torce muito, né, Jennifer, por uma condução compositiva, e aqui eu estou falando de profissionais que consigam fazer esse respeito. É muito, a rigidez do direito, ela tem isso. Parece que é o absoluto, é o que diz a lei, e o resto não interessa. E tem muito profissional que atua assim. Agora, no tempo das pessoas, no respeito, no tempo da elaboração de um acordo que contemple o funcionamento daquela família, um acordo que saiba que tudo aquilo que está sendo trabalhado vai ter reflexo até na construção emocional, psíquica dos filhos envolvidos, ele tem muito mais chance de funcionar. Então, dá certo, porque as pessoas participam dessa elaboração, né, dessa construção. E só eles vão saber o que é o melhor. Então, trazer para o positivo não é uma visão poliana de achar que tudo vai terminar. Não, ok, tem a dor, tem a raiva que a gente acolhe também, e ela é um termômetro do respeito do tempo das coisas, saber que naquele período de luto, as coisas se ajeitam com o tempo, né? Esse é o benefício do tempo. E aí, a gente, com uma condução positiva, vamos ver como é que funciona, como é que esses pais entendem que vai ser o melhor para os filhos. Eu gosto de trazer a ideia, já falei, mas dos acordos provisórios, porque essa sensação do definitivo é que nem a morte. Mas eu vou fechar esse acordo e depois eu posso me arrepender. Eu tenho dor, né, com relação a isso. Não, agora, se a gente conseguir, vamos fazer pequenas decisões. Vamos fazer planejamento de pouco tempo, de meses. Vamos colocar nesse acordo uma revisão daqui 6 meses. E também é comum que as pessoas vivenciam os primeiros momentos e não dá certo. Sim, coloca em prática, às vezes só vivendo a experiência nova, no novo formato, para a gente verificar ali, não, isso aqui funciona para os dois, né, para o casal, para os filhos. Então, isso tem que ser colocado em prática. Essa abertura, né, de tentar o novo, talvez, né, novos formatos, talvez seja difícil nessa condução, que aí o papel do advogado, enfim, dos personagens que estão ali, né, auxiliando no processo, pode vir a ser um facilitador, né, Paula? Se conseguir mostrar isso, né, imagina. E olha a impossibilidade do engessamento, né? Então, se a gente aplica somente, tem a lei como único centro do direcionamento, a gente não contempla essas outras questões. Então, em miúdos, eu imagino que seja validar as questões humanas, né, as questões envolvidas de sentimento, trazer profissionais, e aqui eu não falo só dos advogados, mas esse respaldo dos terapeutas, né, do pessoal até das finanças que dão esse suporte naquele momento, consigam também ter esse olhar de acolhimento, de construção e de prospecção, e saber para onde, porque é muita mistura. Então, eu posso falar porque eu me divorciei, tem coisas que eu falo pela minha experiência, mas eu também falo outras por ser advogada, mas eu não vou invadir áreas que eu desconheço. Por isso que validar o que o outro está te trazendo, às vezes a gente tem coisas que a gente considera muito pouco importantes, mas para aquele casal é específico. Pode ser fundamental. Pode ser.
vivência e faz toda a diferença. A gente, trabalhando lá em Tabernata, a gente percebe, às vezes, que é um detalhe, às vezes, uma partilha, ou trazendo aqui experiência de inventários também, que há o litígio em cima de um ponto específico, né? Então, parece que todo mundo está interessado naquele bem. Mas, na verdade, a gente vai destrinchando e verifica que o que tem por trás daquilo é um sentimento ainda vinculado, né, naquela relação. E aquele bem material, ele acaba simbolizando esse descompasso. E quando se consegue trabalhar e evoluir, enxergando essa realidade, aí as coisas começam a se dissolver, né? Os nós, enfim, né? E aí... Tu trouxesse a morte, né? Olha a dificuldade. São desfechos, são crises esperadas ou não. A morte como algo certo, mas muito despreparo cultural. A gente não tem isso. E o legal, que eu gosto, assim, o direito, por ser uma ciência viva, ela tem que fazer esse acompanhamento. Então, hoje a gente tem conceitos de família completamente diferentes, né? Um acolhimento e estruturas que são... Então, eu não posso ter uma ideia ou um conceito ou uma postura como a culpa, né? A gente estava falando sobre isso, né? Até 2010 a gente trabalhava em culpa no direito de família, hoje a gente não tem mais. Então, toda esta abertura, o princípio do afeto, né? Hoje, famílias que se formam em cima de relações baseadas no afeto, é um direito novo, são situações... Hoje, o número de crianças, por exemplo, que tem na própria sala de aula pais divorciados é um número muito maior. Sim. A gente vem de pós-pandemia, onde as famílias se experimentaram em outras experiência de convivência no compartilhamento da guarda. Me arrepia, porque é tão intenso isso. A gente tem que estar com esta abertura o tempo inteiro. De construir novos cenários, novos formatos. A música, agora a gente falou, e não é porque é o nosso tema, assim, ó, mas ela traz... Eu tenho uma cliente que uma vez trouxe uma música sertaneja que eu nem conhecia, mas ela disse que definia bem o momento que ela estava vivendo. Quando a gente vai atrás, uma obra de arte, e a pessoa consegue sair dessa rigidez, validar aquilo que está sentindo e mostrar o que ela está sentindo, é fácil de essa entender, questão né? da arte, né, que eu acho interessante a gente sempre trazer, por isso a ideia também do próprio podcast, a temática, que ela é uma linguagem universal, né? Então, a gente se identifica, né, na música, na arte, no cinema, enfim, na fotografia, várias manifestações artísticas que são linguagens, como a gente falou na abertura, onde a gente consegue se identificar e aquilo valida, né? Não sou eu sozinha no mundo, imagino, né? Estamos passando N processos, né, gurias? Aqui a gente tá falando do divórcio. Mas, assim, situações da nossa vida que a gente vê retratada pelo artista, né? E isso eu me sinto acolhida quando eu vejo uma obra que retrata aquilo que eu vivi, ou vou viver, ou tenho medo de viver, né? Então, essa abertura para a arte, para essas outras linguagens, eu acho que enriquece muito, né? A construção de qualquer processo que a gente está tentando elaborar na vida da gente. E aí, agora eu vou puxar o gancho para a Aline, para ela nos falar justamente, né? Como artista, como é que foi essa questão, a decisão que tu passasse por um divórcio e o quanto a arte, né? A tua arte te auxiliou nesse processo? O que tu conseguiste canalizar? Enfim, conta pra gente como é que foi. Não, eu tava pensando em levantar minhas coisas e ir embora, porque depois da fala da Paula, eu não tenho mais o que dizer, né? Ela foi extremamente detalhista. Mas eu acho que eu ia começar assim. Primeiro que sempre que a gente pensa em divórcio, a gente pensa nas pessoas que saíram acabadas, muito magoadas, que aconteceu alguma situação em que não tinha mais como levar aquela relação. E não foi comigo assim. Então, eu tive um tempo muito grande, eu acho uns 2 anos, pensando nisso. Elaborando esse fim que eu não via como fim. Quanto tempo durou o teu casamento? 10 anos. 10 anos. É. E nesses 10, os últimos 2... Tava assim, estranho. Tu foi processando. Isso eu fui processando. Achar que tinha em parte sobre mim isso, né? Eu ser assim. Mas eu acho que justamente porque não tinha nenhum problema e a gente acha que por não ter nenhum problema óbvio, assim, sei lá, uma traição ou qualquer outra coisa que faria muitas pessoas romperem um relacionamento, tu fica pensando, não, mas essa relação é boa. Por que eu quero sair? E tu fica te negligenciando. Tu não coloca o teu sentimento... o sufocamento que eu sempre falo, que eu sentia. Eu me sentia comprimida num lugar onde eu não tinha mais espaço. Entendi. Então, eu fui compreendendo que, ao longo daqueles 10 anos, eu mudei muito. Sim. Ele também mudou. E aí, a gente não mudou para o mesmo caminho. A gente mudou para caminhos diferentes. Sim.
E eu acho que o meu trabalho, ele não foi antes do meu divórcio ou durante, ele foi depois. Entendi. Que me fez compreender e aliviar a minha tensão. Sim. A culpa por estar me separando de um casamento tão bom. Mas é porque eu entendi que eu tinha direito de viver essa nova vida. Sim, porque ainda a gente sofre essa questão do estigma, né? Ai, se divorciou, por que se divorciou? Como disse a Paula no início, ai, não deu certo, não foi dar certo, alguma coisa fez de errado. Tem esse estigma, né? Exatamente. Tem essa pecha de que alguém fracassou, né? Em algum lugar. E aí, trabalhar, então, a tua arte te ajudou a trabalhar a entender esse teu processo. Isso. Então, toda a tua série, Xmir, ela veio depois. Ela veio depois. Mas pouco depois, ela foi aquela... Já estava dentro de ti. Já estava no luto, né? Sim. Eu já estava vivendo o luto. Então, para eu curar, aí passar esses momentos de raiva, porque tu começa a sentir, mas a pessoa não fazia mais isso, não era mais isso. E aí tu começa com essa coisa que não é bem por aí. Sim. É sobre tu mesmo, o que tu sente, o que o teu momento que tá... não tem a ver, tem a ver menos com a pessoa e mais contigo. Então, o trabalho me ajudou a ver o que representava aquela pessoa na minha vida. E o que representava aquela pessoa na tua vida, na tua arte? Vamos puxar aí, produção. Já vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. O pessoal que nos acompanha no YouTube pode olhar. E depois, senão, a gente também disponibiliza no Insta as imagens. Sim. O que significa ali, ó? Me conta. A gente tá vendo uma árvore e uma mulher. Então, relatando, assim, para o pessoal que tá só nos escutando. O que tu pode dizer? Quem é essa árvore? Então, por que a árvore? Essa série são 18 imagens em que eu retratei do começo ao fim. E eu me lembro que o começo ao fim da relação. Da relação, isso. Eu me lembro que fazer as últimas foi muito fácil. Era o que eu estava sentindo naquela hora, era o sufocamento, era a vontade de me libertar, de me reconhecer novamente. Na verdade, não é de me reconhecer novamente, reconhecer a nova Aline, porque eu não acho que eu sou igual ao que eu era. E eu tava com uma extrema dificuldade de retratar o meu companheiro, meu ex-companheiro. Pelos sentimentos que eu tava passando. Isso. Aí eu retratei ele como uma pessoa e não fez sentido pra mim. E aí, ao longo, né, desse tratamento dessas emoções, com terapia e tudo mais, eu fui vendo o que ele significava pra mim. Que era a minha família. E que era uma coisa que ele nunca ia deixar de ser. Sim. E que eu entendi que eu não quero que ele deixe de ser a minha família. Ele vai ser para sempre. Tanto que essa semana passada eu me casei novamente. Parabéns! Obrigada. E ele estava lá. Chorando lá, feliz por nós. Então, a gente criou realmente... A gente curou. E a gente estava os dois dispostos a ter essa relação de amizade, de carinho, de cuidado. Tanto por nós, como pessoas, mas pelo nosso filho também. Sim. Isso. Então, ele representa essa família. E aí ele vem nessa árvore, que é essa família que tu vai mantendo durante toda a série. Muito legal. Paula, e tu também, no teu trabalho, da tua escrita... Tu também trabalhaste esse teu processo, né? Eu acho, assim, não à toa, agora tu me corrija, mas enfim... que o teu manual, ele vem em passos, né? Não é assim? Tu vai descrevendo passos dessa caminhada. Eu fico imaginando que isso deve ter te auxiliado a processar também a tua história. Então, fala um pouquinho pra gente. Vocês trouxeram duas coisas que são muito importantes, que é o processo de normalização. Quando tu estava falando da arte, que ela vem e traz aquilo que... Quando a gente está com dor, parece que é só a gente que sente. E quando a gente traz para o comum, muitas pessoas se identificam. Eu trago o exemplo dela, que dá vontade de contar para todas as outras, né? Que tem continuidade, que tem um processo de cura, que tem processo de reconstrução e transformação. Eu acho que o que como a gente trabalhou esse sentir, ele é comum. A construção do livro, ela traz, né? São 20 passos para o primeiro livro, né? Manual da Separação. São 20 passos para um bom divórcio. Os primeiros passos na vida de qualquer pessoa, né, que trabalha com divórcio, eles são passos internos. Essa questão do quanto ela trabalhou nesses 2 anos, assim, esse relato dos 2 anos é muito comum. Então, quando a gente percebe um descontentamento, quando a gente percebe que a gente já não é mais a mesma pessoa. E qual foi o teu tempo? Te interrompendo. Qual foi o teu tempo? A Aline demorou uns 2 anos. Foram anos também. Quanto tempo tu ficaste casada?
17 anos. E de pensando em... Pois é, eu acho que foi uns 5 anos, assim. 5 anos porque a gente não tem a percepção no período que está acontecendo. Depois mas a volta partir a de um história momento, começa a se... exatamente, quando a gente, nossa, eu já tenho esta percepção desde tanto tempo. E é muito comum, né, humanamente comum, quando a gente tenta responsabilizar o outro, ou quando a gente tenta achar culpados, ou quando a gente precisa de um motivo para justificar o fim, e aí a gente vai entender que não. Então, esses primeiros passos, que é da autopercepção, feliz de quem pode buscar ajuda terapêutica para facilitar e se instrumentalizar. Depois tem o concretizar, quando a gente passa a verbalizar, seja para uma amiga, seja dentro de casa, seja conversando com o outro. Que aí parece que aquilo começa a ser real. Porque a gente passa a se ouvir. Passa para uma outra pessoa, que não o terapeuta. Exatamente. O terapeuta a gente passa a exercitar, né? Porque tem assim, ó, tem no momento da dor a ideia da perda, né? Então, eu tô perdendo o status de casada, eu tô perdendo aquela família original, eu tô perdendo aquela casa, eu tô perdendo, sei lá, todas as... no momento inicial vem as só perdas. Só perdas. Só o que a gente tá abrindo mão, o que a gente tá perdendo. E esses passos iniciais, as pessoas ficam olhando para dentro, buscando ajuda, então, seja lá terapêutica ou de rede, e aí elas passam, no primeiro momento, a concentração fica em cima das perdas. E aí o livro, os passos trabalham isso de tentar mostrar, né? Trabalhar com alguns ganhos. E depois, quando a gente passa, aí vem para a divisão do outro, aí vem um período de maior conflito. A gente tem um parênteses, as consequências ruins de um processo de divórcio para os filhos. Tem estudos que mostram que não é do divórcio, é do período anterior ao divórcio. Então, é desse período que a gente está falando. Como o casal conseguiu levar que tem essa história. Afastamento, que tem falta de afeto, que muitas vezes tem desrespeito, que muitas vezes tem briga, né? Esse é o período danoso da história. E depois a gente passa para o concreto, que aí vem o começo, as decisões, a busca. Por que é tão difícil procurar um advogado? Por que quando a gente conta que foi num advogado, normalmente a casa cai? Porque a gente está concretizando uma decisão. E a partir dali, os passos, ele é um passo que valoriza o concreto. Então, procurar uma orientação técnica, fazer uma lista das coisas que precisam ser resolvidas, validar a dor, buscar rede de apoio, buscar algo que lhe dê prazer. Então, assim, nós duas, me parece que a gente buscou na arte dela, na escrita, né? Para mim, a escrita foi curativa. Então, à medida que eu ia falando sobre o que eu via no escritório, eu também ia dando o meu depoimento. Chego a dizer que todas as milhões de vezes que eu volto para esse assunto, algo sempre é curado. Quando a gente acha, não, mas isso tá, é óbvio que tá resolvido, mas toda vez que a gente volta, passa por ele, cai fala, uma outra ficha. Mostra, vem que nem a gente vê, não sei se acontece com vocês, não, acho que sim. E nem a gente vê um filme, às vezes tem filmes que eu amo, eu assisto de novo. E aí, nossa, nunca tinha me dado conta disso aqui, desse diálogo, dessa fala. Agora que eu entendi sobre um outro enfoque. O livro é a mesma coisa, né? A gente relê, e aí, talvez, nesse teu processo, escrevendo e falando, deve voltar sempre, né? E acredito que a Aline também, falando sobre a obra, daqui um pouco, revisitando, ela vai... E os últimos passos, porque eu tenho muitos relatos de clientes que ligam e dizem assim, eu tô no 5º passo, eu tô no 6º passo. A condução positiva é isso, a gente normaliza, a gente acha soluções num processo criativo, que pode ser... Eu diria que a parte criativa, para mim, foi instrumentalizar, né, através do livro, fazer uso da minha história positiva para o trabalho. Né? Então, eu sei o que eu estou ouvindo, eu sei como é que funciona. E aí, tu conduz para, ok, tem a dor, tem a perda, tem a dor do filho, tem um momento, tem um passo que é contando aos filhos, como é que a gente reage na reação deles. E o final são depoimentos. E são depoimentos bonitos, como... o dela, né? Assim como a gente traz, assim, no final eu não conseguia visualizar. Ou quando tu diz, foi tão fácil as últimas. Porque aquilo ali já se solidificou. Então, o final... Como se fosse um encaixe. Exatamente. É difícil era olhar pro início. Aí lembrar do que tu sentiu quando começou o relacionamento. Sim, mas assumir a decisão, porque toda essa decisão que se assume é algo novo, né? Não se sabe o que vai E não apagar surgir, o passado, né? não apagar o quanto foi bom, o quanto tu foi feliz, o quanto tu cresceu e construiu, né? Eu acho que isso é importante também. Sim, manter tudo aquilo que foi bacana até ali, né? Só porque acabou não significa que não deu certo, né? E é interessante que eu escutando vocês, eu fico imaginando as pessoas que passam por esse processo, ou que já passaram, que pensam... Enfim, é interessante porque tem o quê?
que é comum, entre aspas, né, a todos, tanto que a gente consegue, a Paula conseguiu identificar passos, né, e se for olhar, as pessoas se identificam assim, mas existe o processo individual, que é muito íntimo de cada um, né, e aí eu queria trazer para vocês, trazendo o Chico para nossa conversa de novo, que tem um outro trecho dessa música que eu acho a coisa mais linda, e eu fico sempre, assim, encasquetada pensando o que ele quis dizer, então eu quero saber de vocês. Ele diz assim: eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Eu levo a carteira de identidade, Aline. Como é que é essa questão da identidade? Tu entrou e saiu outra, como é que é isso? Perdeu a identidade, encontrou a identidade? O que ele quer dizer? O que a Aline diria? Pois é, eu acho que é bem pessoal isso. Eu acho que cada pessoa tem a sua vivência na relação. Mas a minha, eu senti que eu me perdi. Que eu comecei uma, que eu tinha propósitos e sonhos, e não é culpa dele. Isso foi as decisões que eu tomei. Entendi. Tu perdeste a tua identidade durante ao andar da carruagem da relação. Isso, eu acabei me envolvendo com a maternidade, e a gente sabe o quanto isso suga pode da interferir gente, também. isso, a gente acaba se borrando um pouquinho ali nos primeiros anos, que eu acho que é super normal também. Mas eu acho que estar sozinha me fez enxergar o quanto tinha uma linha antiga, viva, que queria estar de volta, sabe? Então, eu acho que só quando eu me separei que eu percebi o quanto, essencialmente, eu estava quietinha ali, e quanto eu queria explodir. Quanto tu queria mostrar, a queria tua fazer. identidade, a tua verdadeira identidade. Isso, precisava então, vir à tona. Precisou dessa separação para eu conseguir. Então, foi bem importante, assim. Entendi. Resgatar. Mas também mais amadurecida. Então, eu acho que tem aquela essência antiga, só que eu já estava com outra visão que só o amadurecimento que traz, né? Graças a Deus, Senhor, né? Exatamente. A gente vai vivendo, amadurecendo, tem os percalços, né? Dos danos que passam. Mas eu acho que a gente ganha muito, né? Com aquilo que a gente consegue reinventar e repensar da gente mesmo, né? Ao longo do amadurecimento, né? Não, e se amar mais também, né? Se aceitar e aceitar a sua própria jornada. Sim, porque, como tu disseste lá no início, né, Aline? Não é uma decisão simples e fácil de tomar. Até porque no teu caso não tinha um fato, assim, que realmente fosse, vamos dizer assim, ele me fez tal coisa, é isso que... Não, exatamente. Foi uma decisão tua de avaliar toda a tua vida, tua relação e tal. Então, aí eu achei interessante que tu dissesse que aí a tua obra trabalha até a culpa que tu carregaste por ter feito esse rompimento. Claro, né? Então, exatamente. É bem interessante. E eu, no caminho, eu tava me lembrando, no caminho vindo pra cá, que no dia do evento lá no cartório, né, que a gente fez a exposição... Que a gente fez um evento, esclarecendo pro pessoal, lá no Espaço Cultural Castelã, a gente fez um evento também com as meninas aqui, conversando sobre o tema, em que as obras da Aline estavam lá expostas, né? Então, a gente aproveitou aquele momento para fazer uma roda de conversa bem parecida, né? Exatamente. E aí, de lá para cá já vem coisas novas. Na verdade, eu me lembrei que muitas pessoas que se separaram estavam extremamente emocionadas e falaram que o quanto elas se identificaram com o trabalho. E isso é muito bom, porque tu estava falando sobre a importância, né, da arte, da identificação. E a arte, ela tem exatamente essa proposta de conectar as pessoas e transformar as pessoas. Então, para mim, é isso, né? Uma arte, ela tá bem concluída quando ela consegue chegar nas pessoas e as pessoas se sentem ali. Se sentem ali. Então, tá. E aí, agora eu vou repetir a pergunta para Paula, assim. Essa questão, tu falaste no início ali, Paula, da nossa conversa, essa questão muda até o status, né? O que é isso, o status? A maneira como a gente se vê dentro de uma sociedade, a maneira como a gente se insere nos grupos de amigos, né? Quem fica com o grupo de amizade? Qual dos dois, os dois? O que é possível? Então, como é que ficou a tua identidade? Como é que é a tua identidade nesse teu processo pessoal? Eu me resgatei, a sensação que eu tenho, assim, porque existe algo da nossa essência, né? Que são as nossas características. E quando a Aline traz essa história a coisa mistura, né? Existem pactos e combinações silenciosas no próprio relacionamento que tu delega um lado teu pro outro. E isso a gente percebe, no fim, como é difícil se desfazer. O que é do um? O que é um... Sim, porque o casamento, no fim, também é uma sociedade prática e funcional, né? Em alguma medida. E aí a gente se acostuma
a exercer tarefas diárias às vezes e é tão deixa importante de desempenhar algumas partes. A gente falar disso como algo normal, porque assim, quando a gente traz a culpa, primeiro, a gente não precisa de um motivo. Isso é importante que a gente traga a normalização disso. Não precisa responsabilizar nem um. Normalmente são os dois, né? A transformação, o processo do amadurecimento, tudo que a gente acaba colhendo nos anos de mudança e que nem sempre o outro cresce ou tem projetos incomuns. Não na mesma direção. Os filhos, a chegada dos filhos, a idade, o trabalho, tudo isso acaba interferindo. Mas eu gosto quando a gente traz essa ideia. Primeiro, normalizar. Segundo, tirar dessa culpa de que, nossa, eu não sabia durante o meu casamento quem era o responsável pelas finanças, era ele, eu não tenho esse conhecimento. Mas são combinações, mas eu ficava mais com os filhos, ele ficava mais... Essas coisas acontecem em todo e qualquer relacionamento. Então, a sensação que eu tenho de 17 anos, e eu me casei muito cedo, fui mãe cedo, é que eu voltei para algo que eu tinha deixado guardadinho, que vinha numa força muito grande, assim, dos 20 anos, da juventude, da faculdade, dos sonhos, e aquilo foi adaptado a uma família, né? E foi muito bem vivido, e veio um filho dessa relação, mas depois é como se eu tive uma sensação de sombra, de estar numa sombra, e quando eu me vi sozinha, houve esse desabrochar. Ele não foi uma novidade, porque aquilo eu já tinha isso comigo, só que eu pude, em carreira solo, exercitar a minha maternidade, né? Porque a gente passa a fazer coisas sozinhas, que a gente dependia dos outros. Tem gente que diz assim, ó, eu não sei nem viajar sozinha, porque quem decidia a mala, a viagem, o lugar era o outro. Então, essa aprendizagem, ela é... eu não vejo outro lugar mais propício do que essa crise evolutiva do divórcio. Tu traz uma questão do amor próprio, essa coisa que a gente se descobre, a gente passa a descobrir o que a gente gosta, porque às vezes a gente não sabe nem mais o que gosta, porque a gente gostava gostava numa formatação. E depois, então, para mim, assim, te respondendo objetivamente, tem um retorno a uma essência e um gostar de quem eu me transformei. Então, eu acho que essa é a identidade. Então, a gente vai encaminhando aqui para o final. E a pergunta que não quer calar, né? Que é justamente o tema aqui do nosso episódio de hoje. Aline, o que nasce depois do fim? Eu fiquei pensando nessa pergunta, porque eu não sei. Eu acho tão pessoal, assim. O que nasceu para ti? Nasceu para mim, eu acho que é exatamente o que a Paula estava dizendo, que nós duas acabamos falando um pouco, né? Dessa essência antiga, eu senti uma vibração muito forte, sabe? É como se eu tivesse me atirado de um precipício para respirar melhor. É bem dramática, assim. Sim. Essa é a sensação mas que eu assim tenho, pode ser sabe? O artista. Pra mim... até a Aline, agora pegando esse gancho que tu falaste, uma vez lá na nossa roda, tu disseste, né, que o teu processo criativo, ele se inspira muito, né, na questão do drama, né? Sim. E aí tu consegues... eu sou uma pessoa bem dramática mesmo. E aí eu acabo expressando no meu trabalho. Sim. Mas é isso, né? Eu acho que a gente não pode negar o que a gente é e nem achar que a gente tá exagerando. Sim. Porque é o que a gente sente e é isso que eu queria viver, esse exagero. Sim. Que talvez na minha relação, ficava um pouquinho contida. Entendi. Então, eu acho que é isso, é poder exagerar, poder botar pra fora tudo que a gente realmente que guardado, tua criatividade. Enfim. E, Paula, o que nasce depois do fim? Eu acho que eu cheguei em lugares que eu não imaginava que eu chegaria, assim, na minha tranquilidade como mãe, o avanço profissional, né? Porque nesses momentos de solidão, algumas coisas têm que dar certo. Então, tu tem que correr sozinha, tu tem que fazer sozinha, tomar decisões sozinhas. E, para mim, foi algo de impulsão, assim. Tu mergulhou, né? Eu me sinto jogada, assim, em um lugar... dando conta, com muito medo no início, porque a gente tem a incerteza das coisas que vão acontecer, mas depois, quando elas acontecem, elas têm um valor, pequenas coisas, assim, a primeira noite sozinha, tranquila, tomando um vinho, as primeiras decisões de um novo momento, elas não tem preço, assim, é um mergulho em algo muito da gente e uma recuperação dessa autoestima. De uma verdade. Então, eu acho que para mim nasceu... uma pessoa satisfeita com ela mesma, assim, sem sombra, sem misturas, e eu, Paula. Mas acho que é isso aí, né? No fim das contas, é isso. Tá joia. Então, gurias, adorei a nossa conversa, esse bate-papo aqui foi genial hoje. E para encerrar, separei pra gente Marisa Monte.
na música Depois. O que ela nos diz? Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também depois. Muito obrigada, gurias. Obrigada eu. Então, pessoal, este foi o episódio de hoje, O que nasce depois do fim. Não perca o próximo episódio do nosso podcast Notas sobre Nós. Espero vocês. Até lá!